Bom dia, graça e paz a todos. Gostaria de ler com os irmãos e refletir um pouco aqui no livro de Tiago. Capítulo 1 diz o seguinte, a partir do versículo 2. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e sem nada lhes faltar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Amém. Irmãos, eu escrevi aqui algumas coisas a respeito desse texto, que tem me chamado muita atenção, certo? Porque é o seguinte, o Tiago ele fala a seguinte coisa, que ele faz um alerta para nós a respeito das tentações, certo? Ele diz que nós vamos enfrentar várias provações. Isso me chamou a atenção, porque que Tiago fala que nós vamos enfrentar várias provações. Tá? Mas ele também pontua dizendo que essas provações elas vão ser benéficas para nós. Por quê? Porque elas vão produzir perseverança, elas vão produzir em nós a tão sonhada, a tão esperada maturidade espiritual. Tá? Porque ele diz que essa prova vai produzir perseverança, e essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, sejam íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então aqui é um processo, tá? E no caso aqui provações, por uma pequena pesquisa que eu fiz, ela vem da mesma raiz grega que dá origem a tentações. Então provações aqui nós podemos entender como a mesma coisa de tentação, né? Provação, tentação. E no versículo 2, certo? O servo do Senhor, Tiago, nesse texto que nós lemos, ele confirma que no nosso cotidiano nós vamos passar por essas várias tentações, certo? No entanto, ele diz que nós temos que nos alegrar. Então, ele compreendia o seguinte, que nós temos que nos alegrar com essas tentações. O normal seria nós ficarmos tristes, porque nós vamos ser tentados, nós vamos ser tentados ser cooptados pelo mal, então nós devíamos ficar tristes, mas ele diz não, vocês têm que ficar alegres, vocês têm que se alegrarem, certo? Porque ele sabia que nós, com essas tentações, nós íamos sair vencedores por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que nos capacitaria para que nós pudéssemos transpor essas situações difíceis. Então ele é muito explícito em nos informar, ele não esconde que a prova vem, as tentações vêm para nos fustigar de modo contínuo. Tá? E essas tentações, ela vem de forma danosa, de forma firme, mas o propósito dela é nos provar para que nós possamos ser aprovados diante de Deus. Mas no versículo 5 ele diz o seguinte, se vocês têm falta de sabedoria, então peçam a Deus. Peçam a Deus. Então ele entende o seguinte, que essa sabedoria, ela só pode ser adquirida recorrendo a Deus. Então basta pedir a Deus. Então, para esse homem que quer verdadeiramente vencer as tentações, ele precisa de sabedoria. Sabedoria para dizer não, sabedoria para fugir, sabedoria para sempre estar ligado com o Criador,
para adquirir força através da oração, através da leitura da Bíblia. Por quê? Porque ele precisa encarar um campo minado que está armado pelo inimigo. Então, sabedoria para compreender os mais fracos na fé, sabedoria para ser humilde, sabedoria para reconhecer as nossas fraquezas e limitações, irmãos. Sabedoria para saber que nós somos fracos, tá? Sabedorias para reconhecer que nós muitas vezes vamos cair, que nós muitas vezes vamos ser cooptado mesmo pelo mal. E às vezes vamos chegar na nossa casa e vamos no nosso travesseiro imaginar o seguinte: meu Deus, eu devia ter me calado, meu Deus, eu devia ter sido mais manso, meu Deus, eu devia ter respondido com maior brandura, eu devia não ter aceitado aquela proposta, eu devia ter dito não. Muitas vezes isso vai acontecer conosco. E aí nós vamos voltar-nos para Deus e em oração pedir perdão para que Ele restaure a nossa alma. Então, irmãos, tudo isso faz parte do aprendizado, tudo isso faz parte de uma vida com Deus, tudo isso faz parte dessa ação completa que faz com que nós sejamos maduros, que faz com que nós sejamos íntegros, que faz com que nós alcancemos a maturidade espiritual. O meu desejo, amados, é que todos nós saibamos ouvir mais, falar menos, dar prioridade para os outros. Tudo isso vai nos tornar pessoas melhores. Tudo isso vai agregar ativos para que sejamos pessoas preparadas espiritualmente para vencermos as tentações e não nos deixarmos ser corrompidos pelo mundo. Amém. Obrigado.